sobre o pecado da bebedice, né? Então a Bíblia fala, em todas as listas de pecado, fala da bebedice. Então bebedice significa ficar bêbado, né? Embriagar-se com qualquer tipo de bebida alcoólica. Mas nós sabemos que ninguém começa, né, a beber num barril e termina num copinho. Geralmente a pessoa começa, né, a beber, às vezes é na própria família, nas festas, né? E a pessoa começa com um pouquinho e depois ela vai, né, se inclinando para a bebida e pode virar realmente uma pessoa totalmente viciada, dependente do álcool, né? E pode ter consequências irreversíveis na vida da pessoa. Então eu costumo dizer que a bebida, em qualquer medida, ela vai ser uma desgraça na vida das pessoas, né? Por causa das consequências que a bebida traz, né? Então acho que como cristãos, filhos de Deus, né, do século XXI, nós devemos nos abster de todo contato com as bebidas alcoólicas, né? Eu acho que isso é uma questão de santidade. Agora, algumas pessoas, né, elas, mesmo sendo cristãos, discípulos de Jesus, elas vão achar que se eu beber, mas ninguém vê, então eu não vou fazer ninguém tropeçar, eu não vou estar pecando. Também, se eu beber, elas pensam, e eu não me embriagar, se eu tiver domínio próprio sobre aquilo, então eu não vou estar pecando, porque o pecado seria embriagar-se e não necessariamente tomar uma bebida. Bem, então nós temos que pensar sobre isso, né? Qual que vai ser a nossa posição diante da bebida. Então, por que as pessoas às vezes usam esse argumento? Porque elas confundem o uso amplo do vinho no contexto bíblico e na sociedade, né, do primeiro século, com a cerveja, né, com as bebidas altamente destiladas, né, que se comercializam hoje em dia, né? Bem, então lembrando que nos tempos bíblicos, o fruto da videira, o suco de uva ou o vinho, né, podia ser do uso fermentado ou não. A palavra vinho podia ser usado tanto para falar do fruto da videira somente, do suco recém-plantado, recém-colhido, ou do vinho já fermentado. O próprio Jesus, contando uma parábola, disse, né, não se põe vinho novo em odres velhos, né, nem vinho velho em odres novos. Tá vendo? Então Jesus usou a palavra vinho duas vezes, acompanhada da frase novo e velho. Então vinho novo significava o quê? O vinho recém-colhido. E vinho velho significava o vinho já, né, fermentado, né, por longo tempo. Então nós vemos que às vezes a Bíblia vai falar do vinho no contexto, né, de que nem sempre é o vinho fermentado, alcoólico, né? Nós pensamos, muitas pessoas que tentam se justificar para beber hoje em dia, às vezes usam até a parábola, né? Ou melhor, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, em João capítulo 2, né? Que foi transformar a água em vinho, né? Agora nós sabemos que vinho podia ser usado no sentido de, né, o fruto da videira recém-colhido. Então, né, sabemos que Jesus não iria... Boa noite. Boa noite, boa noite. Jesus não iria embriagar os já embriagados, né? Porque o contexto diz que eles já haviam bebido fartamente, né? Então, mas o ponto ali é o poder de Jesus sobre as coisas naturais, né? O poder de Jesus de transformar as coisas
em outros. O poder de Jesus de manifestar a sua glória ali, num momento muito feliz da comunidade. Então, às vezes a pessoa presta mais atenção na bebida do que no próprio Jesus. Então, a passagem não está dizendo que é para você fazer amplo uso de bebida alcoólica. A passagem está mostrando a glória de Jesus. Está vendo como as pessoas, então, na busca de que a Bíblia signifique algo para elas, né, de modo pessoal, particular, acabam usando a passagem como uma justificativa para, às vezes, a embriaguez, ou para, às vezes, a liberdade de usar, né, amplamente a bebida alcoólica, quando, na verdade, a passagem existe para mostrar o quê? Mostrar a pessoa de Jesus. Essa passagem, João, se refere à transformação que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa também? Sim, com certeza. É a grande aplicação, né? E essa transformação se deu, né, num momento muito especial que é o casamento, né? Então existe uma lição que é exatamente essa, o poder de Jesus de quê? De transformar. O poder de Jesus de dar continuidade a uma alegria que, dependendo do ser humano, era temporária, passageira. Mas com Jesus a festa continua, né? Então existe uma ampla aplicação do sinal dentro do próprio contexto do Evangelho de João e do próprio contexto imediato, que era o casamento de Caná da Galileia. Diz o texto: com este primeiro sinal, Jesus manifestou a sua glória aos seus discípulos. E os discípulos começaram a crer nele. Crer que ele era o quê? A porta aberta no céu, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então eles começaram a pensar, nós vamos continuar seguindo Jesus, porque você não viu o que aconteceu lá no casamento? Nós carregamos a água e quando chegou lá já não era água mais, né? Então lembre-se que o milagre, ele também é um sinal. Sinal de quê? Da divindade de Jesus, né? Então eu não posso, né, digamos assim, deturpar o contexto que quer me mostrar a divindade de Jesus, o poder dele sobre a natureza, né, o poder dele de transformar, né, as coisas físicas, as coisas espirituais, o poder dele de atender, né, as necessidades no tempo certo, e a pessoa dele, como aquele que começou a mostrar que tinha poderes que ninguém jamais tinha, né? Então é isso. Então não dá para, digamos, né, pegar a passagem de João 2, né, e tirá-la do seu enfoque dado no próprio Evangelho de João para justificar qual atitude, né, de que nós devemos beber bebida alcoólica, né, e de que não há problema nenhum nisso e que nós, né, temos esse direito, né? Então acho que não é por aí. Lembra que se nós pensarmos, as pessoas já tinham bebido fartamente e Jesus de repente ele fez vinho alcoólico fermentado, né, 180 litros desse líquido fermentado, como é que ia acabar essa festa, né? Não ia acabar bem, porque as pessoas já tinham bebido fartamente. E aí é quase acusar Jesus de embriagar as pessoas. De fazer as pessoas pecarem, né? De fazer as pessoas caírem no excesso, digamos assim, né? E claro que Jesus, né, dificilmente nós iríamos colocar essa culpa na conta de Jesus. Então, por conta de quem é Jesus, da maneira que ele sempre procedeu, então nós supomos apenas de que o vinho, né, que foi transformado por ele da água, era o vinho, sim, no sentido puro, né? O vinho novo, né? O vinho sem o teor fermento, né, alcoólico. Vamos ler Romanos 14, versículo 21. Quem achar primeiro, lê para mim.
14, 21. Romanos 14, 21. Diz assim: é bom não comer carne ou beber vinho ou fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, se ofender ou se enfraquecer. Então esta passagem está falando que às vezes a pessoa pode pensar que não existe nenhum pecado nela ingerir a bebida alcoólica, mas às vezes o pecado não está nela ingerir a bebida alcoólica, mas na reação, né, que aquilo vai causar nas outras pessoas, né? Ou seja, o pecado não é a mera ingestão de um líquido pela garganta, mas o que aquele líquido em si causa nas pessoas que veem ou que convivem, né? Ou seja, o pecado estaria em fazer com que a pessoa tropece, fazer com que a pessoa se escandalize, fazer com que a pessoa se ofenda, fazer com que a pessoa se enfraqueça espiritualmente. Está vendo então? Então, nós é melhor, né, no meu entender, que nós, como cristãos, discípulos de Jesus, filhos de Deus, nos abstenhamos totalmente, né, de qualquer contato ou ingestão de bebida alcoólica, pelo fato de, na mente da pessoa que não é discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não bebe cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica. Se ele bebe bebidas alcoólicas, é como se ele fosse um discípulo desviado, ou que não leva a sério a sua fé. Porque o próprio não cristão já colocou na mente dele que o cristão, para dar o exemplo perfeito, ele não bebe. A pessoa não cristã não tem problema, ela sabe que ela, sendo não cristã, ela pode beber, pode fumar, pode falar palavrão, pode, né, vestir uma saia curta, e não tem problema, é o mundo deles. Eles estão, né, aí para comer, beber, se levantar e se divertir, né, dessa maneira. Agora o cristão não, o cristão então ele tem que pensar nas suas atitudes. Amém? Quando ele for fazer algo, ele tem que pensar, né, como aquilo vai, qual é o impacto que aquilo causa na vida das outras pessoas. Aí você tem 3 palavras, né? Se ofender, se enfraquecer ou tropeçar, né? Tropeçar é quando alguém cai, né? Tem uma pedrinha ali e você cai naquilo, né? Às vezes você, por causa de pouca coisa, a pessoa cai da fé, desiste do cristianismo, né? Se eu estou te ensinando a Bíblia, você vai na minha casa, tem 2 Antárticas na geladeira lá, quando você vai tomar um copo d'água, como é que você vai sentir depois comigo, com a minha família, né? Já vai ter uma segunda impressão não muito positiva da minha vida, né? Então, fala de a pessoa se ofender, né? A pessoa não faz aquilo e você faz na frente dela, ela fica chateada, né? Então a pessoa achou que ia ser uma confraternização cristã, aí vem um cara que começa a beber bebida alcoólica, cerveja, oferecer, a pessoa ficou ofendida. Para ela aquilo é inconveniente, não está combinando com as coisas santas do Senhor. E aí fala a última palavra, se enfraquecer. Como é que uma pessoa se enfraquece? Enfraquece caindo no pecado. Então às vezes uma pessoa não tem controle sobre a bebida alcoólica, já arrependeu e está lutando contra aquilo porque agora é um cristão, mas é o outro cristão bebendo, o que vai acontecer quando ela sair daquele ambiente? Ela vai voltar para aquele pecado de bebedice. Por quê? Ficou fraco pela atitude do outro. Então você começa a notar, por Romanos 14, 21, que existe muito mais implicações, né, no ato de ingerir bebidas alcoólicas, muito mais implicações negativas do que positivas. Eu costumo dizer para a pessoa, você me dá
um, dois, três motivos pelo qual você gostaria de manter a bebida alcoólica, né, na sua companhia, eu vou te dar um monte de motivos para você não fazer. Então sempre você vai ter mais motivos para não mexer com aquilo do que motivos que justifiquem você, sendo discípulo de Jesus, né, que deve espelhar, né, demonstrar na sua vida santidade, pureza, honestidade, né, sobriedade, né, do que né, ficar dando o exemplo contrário, né? E a bebida realmente ela é para os que andam de noite, né? É para os que andam nas trevas. A bebida é para os que se embriagam, para os que não têm responsabilidades, né, com Deus, com o próximo, é para aqueles que querem esquecer, né, das coisas, é para pessoas derrotadas, amarguradas. E o cristão não é esse tipo de pessoa, né? O cristão não tem que beber para ser feliz. A felicidade dele é espiritual. Ele não se embriaga para ser feliz, ser alegre. Ele se enche do Espírito, das coisas que Deus quer. Aí ele vai ter amor, alegria, paz e tudo mais, né? Amém? Vamos ampliar este pensamento lendo Provérbios 20, versículo 1. Provérbios 20, versículo 1. Diz assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios 20, versículo 1. Leia, Lucas. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Muito bem. Leia aí, Schneider. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Muito bem, então diz aí que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Essa passagem não só descreve a pessoa quando bebe, fica barulhenta, bagunceira, debochando dos outros, né? Perde o controle. Não é uma pessoa que você pode dizer, ah, fulano é sábio. Se ele bebe, já não é sábio mais. Eu sou tão instruído, teólogo, isso e aquilo. Aí você chega lá em casa, eu bebo uma cervejinha toda semana. Eu sou sábio? Não. Eu posso até ser inteligente, mas sábio não sou. Por quê? Porque eu sou pai, sou marido, ajudo um monte de pessoas a conhecer a vontade de Deus e bebo de vez em quando a biritinha. Aí eu vou fazer outras pessoas se ofenderem, tropeçarem, se enfraquecerem por causa da minha atitude. Tem sabedoria nisso? Não. E quando eu tiver algum problema, alguma crise, alguma dificuldade, em vez de orar, procurar os irmãos, o que você acha que eu vou fazer? Beber. E o problema vai acabar? Não, vai começar a ter mais problema. E assim é a vida da pessoa que infelizmente, né, se faz acompanhar da bebida, né? O problema da pessoa que, né, gosta, tem esse hábito e vicia é que, primeiro é a frase, né? Não tem problema, né? Eu bebo, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo, né? E essas filosofias de boteco, né? Mas também a ideia, né, de que né, eu preciso, né, fazer isso e não tem nada a ver, né? Na verdade tem tudo a ver, a gente tem que pensar mesmo, né? Lembrando, né, que, né, no Novo Testamento o uso do vinho, né, era um uso mais amplo, né? Lembra, tinha o vinho, né, que era a bebida, né, comum. As pessoas não era uma bebida, né, muito forte. O vinho era geralmente consumido em família. Ele era tomado como suco ou para acompanhar os alimentos. Ele era diluído em 4 partes de água, então já enfraquecia ele bastante.
né? E ele era usado, né, como a gente usa hoje alguns acompanhamentos para alimentação. Também, Igual café, né? também o vinho também era usado como medicamento, né? Enfim, o uso era muito amplo, né, do vinho. E também o vinho, né, podia ser usado como medicamento, já falei, né? Tanto externo como interno. Até hoje, né, o vinho é usado assim, né? Por algumas prescrições médicas. Mas no Novo Testamento ele era um uso comum e amplo, né? Então, por isso que a Bíblia fala às vezes sobre o presbítero não ser dado ao vinho, né? Não tinha como abolir o vinho da sociedade, mas, né, ele era, digamos assim, diluído, ele era, né, usado num contexto familiar, sem o contexto alcoólico, né, que prejudicava. Né? Como remédio, o próprio Paulo disse para Timóteo: toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Note bem, ele disse um pouco. Não vamos transformar um pouco em muito, toda hora, todo dia, toda semana. E por causa de quê? Das enfermidades, né? Tem gente, né, tá doente porque bebe. Timóteo tinha que beber porque ele estava doente, não por uma doença causada por bebida. Então, quer dizer, um pouco e por causa das enfermidades, para melhorar ali alguma questão intestinal, estomacal dele. Então, note bem que o uso do vinho era muito amplo. Foi usado, né, no bom samaritano para curar as feridas do homem assaltado na estrada. Foi usado, né, pelo próprio Jesus na Páscoa, né? Mas a gente sabe que a Páscoa, né, não podia ter fermento nenhum na casa das pessoas, né? Então aquele fruto da videira, muito bem dito, né, é fruto da videira. Não foi usada a palavra vinho em nenhuma passagem para se referir ao que era tomado na ceia do Senhor. Enfim, então eu estou dizendo isso porque você vai ver algumas passagens, né, na Bíblia, né, no Novo Testamento, de passagem falando: não dado ao vinho, não vos embriagueis com vinho, né? Quer dizer, porque havia um uso muito amplo. Não é igual o uso que é feito hoje, né? Não tem a mesma conotação do uso que é feito hoje das bebidas alcoólicas. Vamos ler Provérbios, capítulo 29. Deixa eu ver. Fecha a Bíblia. Não é 29. Deixa eu ver. Acho que é 23. Ok. Provérbios 23, versículo 29 a 35. Provérbios 23, 29 a 35. Pode ler, Lucas. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolice. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim, acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que eu não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Tá vendo? Então descreve quem? Descreve pessoas que talvez você conheça. Nossa. Certo? Então a passagem de Provérbios 23, 29 a 35, para quem são os ais?
Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Aí diz o provérbio, a sabedoria de Deus diz: não olhes para o vinho, né? Quando se torna vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, né? Porque quando você pegar nele, vai te picar como uma serpente e o veneno vai entrar, e aí você vai ficar doido, vai ver coisas que não existem, vai falar coisas que você jamais falaria, vai achar que você está em outro lugar, vai ter uma ressaca daquelas e, infelizmente, para curar aquela, você vai pedir outra. E isso é uma vida de desgraça, de sofrimento. Mas ninguém começa num barril e termina no copo. É sempre o contrário. Não comece porque você não sabe se você é capaz de parar, né? As pessoas vão por um caminho, né? E às vezes não tem volta. É interessante esse texto porque me lembra o Jardim do Éden, quando Deus disse, né? Não olhes, não toques, não proves. Então bebida é bom nem olhar, nem cheirar, não é nada.